Boa noite, irmãos e irmãs, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Nós chegamos na nossa devocional de hoje e eu quero ler com vocês o texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Essa é a palavra do Senhor. Queridos, nós estamos no mês da Reforma Protestante e nesse mês já foi amplamente falado sobre os vários assuntos sobre a força motriz da Reforma Protestante e nós queremos falar hoje com você a respeito de um dos pilares da Reforma Protestante. Nós tivemos e já sabemos que a Reforma Protestante foi impulsionada pela questão da salvação e pela autoridade das Escrituras, que a salvação só poderia ser feita através de Jesus. E a autoridade sobre a igreja está nas Escrituras Sagradas. Hoje eu quero falar com você sobre essa autoridade das Escrituras. Paulo, aqui no texto de 2 Timóteo, quando ele orienta ao seu discípulo Timóteo, ele diz para Timóteo, já na segunda carta, ele já é Paulo o velho, já é alguém que já está partindo e já está prestes a se encontrar com o Senhor, já está partindo, já está preso. E ele sabe da sua partida, ele já sabe que ele irá ser entregue para ser martirizado pelo Evangelho. E ele dá as últimas orientações ao seu discípulo, ele diz as últimas coisas ao seu discípulo, que está registrado aqui em 2 Timóteo, capítulo, toda a carta de 2 Timóteo, mas mais especificamente no capítulo 3, essa orientação a respeito da palavra de Deus. O que Paulo vem dizendo para nós? Primeira coisa que ele diz, que toda a Escritura é inspirada por Deus. Queridos, a autoridade das Escrituras Sagradas não está apenas numa parte dela, não está em ler só um pedacinho, não está em ler só um negocinho da Escritura Sagrada, mas em ler toda a Escritura Sagrada. O crente em Cristo Jesus é aquele que se debruça diante de toda a Escritura. O crente em Cristo Jesus, aquele que é salvo em Cristo Jesus, é aquele que ama tudo aquilo que Jesus deixou para nós. E amar tudo aquilo que Jesus deixou para nós é amar toda a Escritura. De Gênesis a Apocalipse, não existe parte na Escritura que não seja inspirada por Deus. A primeira coisa que nós queremos destacar nessa devocional é que Paulo deixa claro que a Escritura é inspirada por Deus. Se é inspirada por Deus, logo é algo válido para a gente poder meditar, para a gente poder se dedicar a ela, para a gente poder se debruçar sobre ela e beber dessa fonte. Por quê? Porque bebendo das Escrituras Sagradas, nós estamos recebendo do próprio Deus. Então, não existe palavra na Escritura que seja comum no que diz respeito a não ser útil para nós, não ser de Deus. Mas toda a Escritura vem de Deus. Louvado seja o nome do Senhor por isso, porque Ele nos deixou algo precioso, que é a sua palavra. A segunda coisa que Paulo vem dizendo é que ela é inspirada por Deus e útil para o ensino. Nós costumamos dizer que a Bíblia é o nosso livro de regra de fé e prática. É o manual de vida do cristão. Como é que eu vou aprender a viver como um crente? Como que eu vou aprender a viver como um servo de Deus? Eu vou aprender a viver como um servo de Deus através da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, ela me ensina como viver. A Bíblia Sagrada me ensina como que eu vou me portar no dia a dia. A Bíblia Sagrada, ela vai me ensinar a respeito de como eu vou tratar todos os aspectos da minha vida. Ora, você quer aprender a lidar com os filhos? A Bíblia ensina. Você quer aprender a lidar com os pais? Você que é filho? A Bíblia ensina. Você quer aprender a lidar com a sua esposa? Quer aprender a ter um casamento feliz? A Bíblia ensina. Você quer aprender a lidar com seu marido? A Bíblia ensina. Você quer aprender a lidar com seu irmão? A Bíblia ensina. Você quer saber como deve ser o seu comportamento no trabalho? A Bíblia ensina. Você quer saber como deve ser o seu comportamento com os seus parentes? A Bíblia ensina. Você quer saber como deve ser o seu comportamento com os seus vizinhos? A Bíblia ensina. Você quer saber como você deve andar nesta terra peregrina que o Senhor te deixou? A Bíblia ensina para você.
A Bíblia ela nos ensina e ela traz para nós ensinos profundos e totalmente sérios e pertinentes no que diz respeito à vida e o cotidiano da vida e como viver essa vida nos moldes de alguém que é lavado e remido pelo sangue de Cristo Jesus, o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor por isso, porque tudo que nós precisamos, nós podemos aprender pela Bíblia Sagrada. O Senhor ele deixou a Bíblia Sagrada para que nós pudéssemos ser ensinados por ela, para então nós crescermos e sermos discípulos de Jesus, a semelhança de Jesus, o nosso Senhor. E este ensino vem trazendo algumas características. A Bíblia Sagrada ela é útil para o ensino. Ela também é útil para a repreensão. Ela me repreende. A Bíblia Sagrada é o espelho de Deus colocado diante de mim, pelo qual eu posso olhar para a minha natureza, posso olhar para mim mesmo e perceber o quanto eu não estou parecido com Cristo. Então, a partir desse olhar, desse espelho que o Senhor coloca sobre mim, eu posso então mudar o meu modo de vir. Eu posso então mudar o meu modo de viver a vida. Eu posso então mudar a minha vida. Ela me repreende, ela aponta onde está errado. A Bíblia Sagrada é como, não sei se você já jogou aquele joguinho, era um joguinho que eu gostava muito quando eu era criança, o jogo dos 7 erros. Tinha a imagem correta e tinha a imagem toda errada. A Bíblia Sagrada ela apresenta esta imagem correta. E quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós podemos perceber a nossa imagem e os erros que estão na nossa imagem, e nós então vamos corrigindo. Ela aponta esses erros para que nós possamos corrigir, para que nós possamos acertar e sermos a imagem e semelhança de Cristo Jesus, o Senhor. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada apresenta a imagem perfeita de Cristo Jesus, o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor por isso. A Bíblia Sagrada também, ela é útil para a correção. Nós já começamos a falar sobre isso. Se ela aponta os erros, ela também pode me mostrar aonde eu devo corrigir esses erros. Como eu vou corrigir esses erros? Quais são os passos que eu tenho que dar para corrigir os meus erros de vida? Quais são os passos que eu tenho que dar para então mudar totalmente a minha vida? Para que a minha vida seja uma vida com propósito diante do Senhor, uma vida que agrada ao Senhor, uma vida que glorifica ao nome do Senhor. Também ela é útil para a educação na justiça. Irmãos, nós conhecemos a palavra de Deus que diz que as nossas justiças, os nossos atos de justiça são como trapos de imundícia. Os nossos atos de justiça são imperfeitos. Os nossos atos de justiça não são perfeitos diante do Senhor. Somente um Deus que é justo pode exercer justiça de maneira plenamente justa. E nós só aprenderemos essa justiça do Senhor a partir do momento que nós nos debruçarmos diante da palavra de Deus. O próprio Jesus recomenda para nós que nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça. A justiça de Deus. Não a justiça de Deus para que o outro seja justificado em relação a mim, mas a justiça de Deus que vem pela fé. Porque o justo é aquele que vive pela fé. A justiça de Deus que vem pela fé, crendo em Cristo Jesus, porque Ele é aquele que me justifica. Ele é aquele que me traz a justiça de Deus, a fim de que pela justiça de Deus eu possa ser salvo através da fé em Cristo Jesus, porque a justiça de Deus foi plenamente aplicada em Cristo Jesus, o meu Senhor. Por isso a Bíblia Sagrada ela é útil para me educar nessa justiça, para que eu possa aprender a viver não de acordo com a minha justiça, não de acordo com a justiça que eu acho que eu tenho que viver, mas de acordo com a justiça que foi imputada sobre mim. E a justiça imputada sobre mim é aquela justiça que o Pai colocou sobre o Filho na cruz. É aquela justiça que o Pai colocou sobre o Filho de tal maneira que agora eu posso viver por meio dessa justiça, eu posso ser educado, culturado, para poder viver através dessa justiça. Por isso, louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus por esta vida que eu posso viver a partir de Jesus. Para finalizar,
ela tem um propósito, tudo isso tem um propósito. Qual é o propósito? O propósito é vivermos as boas obras de Deus. Se nós olharmos para o texto, ele vem dizendo o seguinte, no verso 17, a fim de que o servo de Deus, eu e você, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Efésios capítulo 2, verso 10, diz que nós fomos salvos para as boas obras que Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que Deus, antes mesmo da gente se converter a Ele, antes mesmo da gente ser salvo por Ele, Ele já havia preparado boas obras para que nós pudéssemos trilhar a partir dessa salvação. E agora a Escritura vem dizendo, a Escritura é perfeita, ela se amarra perfeitamente. Agora a Escritura vem dizendo que essa habilitação perfeita para a boa obra de Deus, ela só é possível a partir de um debruçar na Escritura, a partir desse entendimento na Escritura, se debruçando nela no ensino, na repreensão, na correção, na educação na justiça. Só é possível nós sermos habilitados para toda boa obra, tudo aquilo que Deus preparou. O que são essas boas obras? São coisas que Deus preparou para que nós executássemos. Aquilo que você tem feito para o Senhor Jesus, aquilo que você tem se dedicado para o Senhor Jesus, como você tem se dedicado para o Senhor Jesus. Ora, Deus preparou tudo isso para que a gente possa andar nisso tudo. Mas não é possível andar nessa boa obra sem o ensino, a repreensão, a correção, a educação na justiça que vem da palavra de Deus. Em outras palavras, não é possível viver as boas obras de Deus, fazer a obra do Senhor, viver para o Senhor, sem estar vivendo a partir da Escritura Sagrada, sem estar vivendo a partir da Bíblia, sem estar vivendo a partir daquilo que o Senhor deixou na sua palavra. Por isso, nessa devocional, nós queremos louvar a Deus pela sua palavra, louvar a Deus pela sua Escritura, louvar a Deus porque Ele deixou para nós a sua palavra e por essa palavra nós somos salvos, por essa palavra nós somos libertos, por essa palavra nós somos redimidos, por essa palavra nós somos ensinados, corrigidos, repreendidos, educados e por essa palavra nós caminhamos na obra que o Senhor preparou para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar? Pai, nós te louvamos porque o Senhor, na sua perfeição, na sua misericórdia, em amar a gente, em nos salvar para ti, deixou para nós a tua palavra. E a gente pode se relacionar contigo através da tua palavra. A gente pode caminhar dia após dia através da tua palavra. A gente pode viver a vida através da tua palavra. A gente pode se relacionar um com o outro através da tua palavra. A gente pode ser igreja através da tua palavra. A gente pode fazer todas as coisas através da tua palavra. A gente pode ter uma caminhada de vida que o Senhor deseja através da tua palavra. Por isso, Deus, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra, Senhor, porque homens, ó Deus, no passado lutaram para que esta palavra estivesse sobre nós. Homens, ó Deus, dedicaram a sua vida para traduzir para a nossa linguagem, ó Deus. Ó Pai, que possamos honrar, Deus, esses homens que o Senhor levantou nesta terra, Pai. E então, ler a tua palavra, nos debruçarmos na tua palavra, crescermos na tua palavra, Senhor Deus. E então, pela tua palavra, que a nossa fé, Deus, venha a ser aprimorada, que o nosso amor pelo Senhor venha a ser aprimorado, que a nossa paixão por Jesus venha a crescer cada vez mais e mais. E então, possamos, ó Deus, ser cada vez mais a imagem e semelhança de Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, te louvamos por esse tempo curto de devocional. Ó Pai, que o Senhor possa estar falando mais e mais ao meu coração, ao coração dos meus irmãos e irmãs que estão ouvindo esta palavra aqui, Senhor. Edifica-nos em Ti, para a glória do Teu nome. Assim nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe em Cristo Jesus.